É uma pessoa de ideias. Ideias para séries, para filmes, para piadas, para apps e negócios também. Se existe um tema, Frederico Pombares provavelmente já pensou nele. E tem, sobre esse tema, uma ideia que quer sempre inovadora e temos vindo a confirmá-lo. Já fez Telerural, Último a Sair, Ferro Ativo, Esperança, mais recentemente Tabu. É dos argumentistas com o melhor currículo em Portugal, ao ponto de, ironicamente, não precisar de o mostrar a ninguém. Frederico Pombares, bem-vindo. Humor à primeira vista. Há quanto tempo não atualizas o CV, não é? Não, eu vou atualizando de vez em quando, porque também com 20 anos de carreira, parece um cantor daqueles antigos. 20 anos de carreira, meu querido. Vais marcar agora o Altice? Exatamente, mas sozinho, sento-me num palco. Certo. Não, mas já começamos a não pôr tudo, percebes? Com 20 anos não posso me Já tens pôr que escolher tudo. o que é que Sim, metes sim, no CV. sim. Felizmente, é Isso é sinal que luxo. posso escolher. Exatamente. Uma das coisas que eu acho que de certeza está no teu CV, Tabu, está na segunda temporada, neste momento, na Exato. SIC, a ser exibido. Exato. Neste programa tocam em temas tabu, com pessoas que de alguma forma também representam esses temas, ou mistura uma parte mais documental com stand-up. Yeah. O Bruno Nogueira apresenta, tu e o Guilherme Fonseca fazem Escrevemos. parte da equipa de guionistas. Exato. E não é a primeira vez que o fazes, mas não são assim tantos casos, principalmente nestes que mencionei no início, que pegas num formato que é estrangeiro e o adaptam a Portugal. Não é. Isso já aconteceu algumas vezes, embora é mais normal eu fazer coisas originais. Exatamente. É muito mais Porquê normal. é que o Tabu fez sentido? Pegar num projeto para adaptar. Por variedíssimas razões. Primeiro, repara, até o Bruno, que está habituado a fazer coisas originais, Exatamente. chegou ao Tabu e pensou, tipo, não, isto vale muito a pena fazer. E porquê? Por variedíssimas razões. Primeiro, porque o estilo de humor é um formato que está à prova de bala. Está completamente à prova de bala. O que acontece é, quando há humor negro, normalmente o que acontece é dizerem tipo, está bem, mas eu queria que fizesse à frente deles, certo? O que aconteceu? Percebes? Estás a dizer isso porque ele não está cá. Está ele, estão mais não sei quantos, está a família e os amigos. E aquilo é maravilhoso porque tem esse balanço realmente o lado mais documental e tem o lado do humor, que não deixa de ser negro. Achas que é humor negro, por acaso? É humor negro, é porque estamos a fazer piadas com a condição de que as pessoas padecem. Mas à frente das pessoas, com a conivência das pessoas, com o apoio, e fazem-no com uma alegria maravilhosa, e para nós dá-nos ainda mais alento, percebes? Porque estamos ali a testar à frente do próprio alvo, alvo entre aspas, obviamente. Estamos a testar o que nós costumamos fazer sem o alvo à frente. É maravilhoso porque estamos a lidar também com pessoas fantásticas, com fair play fora do normal, e ainda bem para nós porque permite-nos fazer o que nos apetece, o que nós mais gostamos, mas com o objeto da piada à nossa frente. E foi pensado neles e para eles, na realidade. Certo. No fundo, se nós fizermos piadas e se eles não se rirem, para nós é triste, acaba por ser triste. Percebes? Não é aquela coisa de não se riam, desde que se riam em casa é que interessa. Não é isso que acontece. Nós ficamos muito felizes e era sempre a nossa preocupação. E podes perguntar ao Bruno e ao Guilherme. A primeira coisa que perguntávamos ao Bruno era se eles à frente estavam a rir. Porque o Bruno está de frente. Isso alguma vez? O Bruno está de frente e nós estamos cá atrás vocês com estavam eles todos atrás, de não costas. viam. Exatamente. Okay. E a primeira coisa que perguntávamos ao Bruno cada vez que ele saía. E ele dizia sempre. O Bruno alguma vez disse, se calhar este não... Há sempre uma pessoa ou outra que pode achar menos piada, mas é porque já acha menos piada no geral. Nós, por exemplo, na casa já sabíamos que era uma pessoa mais reservada, etc. Não é por não ter achado piada aquilo em particular, tanto que o resto das pessoas normalmente está a rir-se bastante, ao ponto de eu e o Guilherme cá atrás vermos as costas a abanar das pessoas a rir. Portanto, isso é sempre o melhor barómetro para nós, pelo respeito que temos pelas pessoas sobre as quais e para as quais estamos a fazer o humor. Percebes? Isso para nós é mesmo muito importante. Eu, se calhar, estupidamente, agora a conversar contigo, percebo que não tinha pensado no Tabu como um programa de humor negro em si. Se calhar por várias vertentes. Mas é mesmo. Pois, eu acho que há aqui duas vertentes que se calhar me influenciaram nisso, que é a parte documental,
que te ajuda também a se calhar ser mais leve de alguma forma. O programa está extremamente bem feito. E depois há também uma coisa que é, nem sempre são, às vezes são piadas com a altivez que o Bruno tem a entregá-las, não é? Que percebe-se a posição a personagem que ele está a encarnar, mas por vezes também são piadas sobre o tema, mas a atacar as pessoas que são de facto, que fazem pouco de facto das pessoas não usando humor, percebes? E se calhar por isso não tinha pensado no Tabu como um programa que automaticamente pensasse, isto é um programa de humor negro. Pá, mas é. Na realidade é isso. Eu acho que... Mas vocês quando escreveram pensaram nisso? Não, isto aqui é humor negro. Pensaram nisso? Isso foi uma coisa? Não, nós sabemos porque temos as referências dos outros países. E o formato é mesmo assim, porque repara, se não fosse humor negro, o programa ficava só bizarro. Percebes? Porque fica a componente documental e depois tens o Bruno, que é o Bruno, a não fazer humor negro ali, a fazer humor mais popular, ou o que quer que queiras chamar, mas que ali não tem... desvirtuava totalmente o conceito do programa, que eu acho que é vencedor por causa disso. É precisamente porque nós estamos a fazer aquilo que as pessoas dizem, tipo, não fazes porque não estás à frente dele, está bem, então faz-se. Percebes? Não só a eles, como amigos, como família. Nós tínhamos ali as várias rows de audiência, de público, eram amigos, família, era isso tudo. Há uma questão nesse ecossistema muito específico que se cria no programa, porque há essa fair play que tu referiste dos convidados, que sabem à partida para o que é que vão. Claro, não é? Claro, tem de ser brifados. Claro. Porque nem toda a gente está para isso, eu percebo perfeitamente. Ou seja, não quer dizer que por um cego aguentar um stand-up sobre cegueira, não quer dizer que todos os cegos do mundo consigam aguentar. Mas tem que ver com a forma como tu digeriste a tua condição e como é que tu seguiste em frente ou não é? Isso mostra muito as pessoas que conseguiram seguir em frente e viver com isso e os que não conseguiram e que ainda não conseguem, têm um trabalho para frente e está tudo certo. Nenhum deles está mais certo que o outro. Acho que para ouvir este tipo de humor e conseguir rir-se de si próprios, que é o mais difícil, e isto é um clássico, não é? Toda a gente tem aquelas perguntas de sempre, que é os limites do humor e eu consegues rir de si próprio. Claro. E na realidade é isso, é tipo, se tu conseguires rir de ti mesmo, é sinal que estás resolvido. E a maior parte das pessoas que às vezes não gostam é porque não estão resolvidas. E está tudo certo. E está tudo certo na mesma. Mas a minha questão era, à partida, aquelas 4 pessoas que são convidadas para cada episódio já vão ter essa predisposição para se rir de si próprios, porque já aceitaram o convite, não é? Achas que o programa, da forma também como está construído, acho que quer também, tivemos um excelente episódio há uns dias, o episódio sobre racismo, quer também, nota-se, puxar as pessoas para uma discussão sobre o que é que se pode ou não dizer na comédia. Essa parte é inegável no formato e acho que está bem conseguido. Achas que tem impacto nas outras pessoas que se calhar se relacionam com aquela condição que está a ser abordada, mas que se calhar não têm a predisposição que os outros têm que estiveram ali? Pá, eu não sei mesmo dizer isso, porque na realidade, como não padeço nenhuma dessas condições e como cada pessoa é uma pessoa, tu podes ter tudo, não é? Tantas pessoas que acham que o Tabu não devia existir, de certeza que há, certeza, como as pessoas que acham que devia haver 30 temporadas, porque há muitos temas ainda para explorar. E na realidade eu acho que é isso que eu acho. Eu acho que cada um vê aquilo da sua maneira. Felizmente temos tido críticas maravilhosas. O Instagram, cada vez que há um episódio, sou inundado de mensagens espetaculares. E isso deixa-me... Lá está, é o hashtag que eu costumo fazer do orgulho de argumentista. E é isso, há programas que eu fiz na minha vida que têm mesmo... que eu sinto mesmo orgulho de argumentista. E este claramente é o último e é um desses casos. Conseguimos fazê-lo de uma forma tão incisiva, mas ao mesmo tempo tão leve. É isso que eu acho. Mas que é muito bem conseguido. É esse balanço que é muito importante no Tabu, e que eu acho que quando o Bruno me convidou para escrever logo no início, ele disse, vou-te fazer um convite que eu acho que vais gostar, quase de certeza. E eu disse, aceito. E só depois é que ele me contou. Porque ele, ao dizer isto, eu já sabia, eu conheço bastante bem, eu já sabia que vinha qualquer coisa que, como é a panágio dele, qualquer coisa que mexe com as pessoas. Porque ele não faz coisas que as pessoas digam, está boa.
é sempre em grande, é um sniper do humor, sabes? Claro. É aquele gajo que aparece de vez em quando lhe apetece, mas quando aparece, mexe sempre. E para ele me dizer isso, e conhecendo-me ele também, eu já sabia que ia ser alguma coisa assim que ia abalar. Eu acho o formato maravilhoso, tanto ganhou imensos prémios, os estrangeiros ganharam imensos prémios e foi feito em vários países. Porque realmente é isto. Porque é fácil, na realidade, fazer humor negro quando tens uma plateia de pessoas e nenhuma das pessoas que está na plateia tem o problema sobre o qual estás a falar. Acaba por ser fácil porque não está ali ninguém. Quando tu tens à tua frente essas pessoas, até nós às vezes achamos que é tipo, esta é melhor não. Isso é uma grande questão que eu tinha. Isso era uma grande questão que eu tinha. Isso era uma grande questão que eu tinha. Não, que já sabia. Quando vocês estão a escrever, estamos num programa que também aborda o tema dos limites do humor. Estamos à frente de pessoas que padecem de alguma condição, padecem, como se não é uma doença. Não é, pronto, mas algumas são, mas não, normal, às vezes não era. Vocês também tinham uma. Quando estavam a escrever, pensavam, esta aqui. Mas repara, que tipo de piadas eram mas essas? isso não é? Espera, nesse caso o que acontece neste programa como em quaisquer outros, que é tu tens o teu. Mas neste é mais interessante. Neste é mais interessante, certo? Perceber quais é que são verdade, essas. Mas aqui há aquele limite do gratuito, que é quando tu estás a fazer uma piada, por muito boa que seja, mas denota que é gratuito, que não tem grande pensamento mas por como trás. É que classificas isso? Porque às vezes a altivez, principalmente que o Bruno tem, também o está a pôr numa posição de que pode dizer coisas gratuitas. Sim, mas acho que também a componente documental daquilo faz com que não tenhamos de ir tanto para os extremos. E na realidade, qualquer um de nós, tanto eu quanto o Bruno quanto o Guilherme, há piadas que nós fazemos entre nós só pela estupidez, pela palhaçada, mas que já sabemos que não vão. Isso acontece, às vezes quando estamos a escrever, surpreendemos uns aos outros porque nós temos um documento em comum e vamos metendo piadas. Certo. E depois quando vamos ler, eles não sabem das minhas, eu não sei das dele, e não sei o que, mas vamos ler tudo, já estão lá barbaridades, mas só mesmo pela parvoíce para nos fazermos rir uns aos outros, mas nunca nos podemos esquecer, nunca na vida, estamos num programa de televisão, temos milhões de pessoas a ver-nos, e que é muitíssimo importante, é o horário nobre, é a SIC, quer dizer, não é a SIC Radical, sem desprimir para a SIC Radical, mas não é a SIC Radical, não é o canal que, não é? Estamos a falar de uma jornalista em horário nobre. Tem de haver ali qualquer coisa, não é? Tem de haver nós não somos parvos, temos ali algum respeito, há coisas que nós sabemos que são boçais, que são para nós, são alarves. Mas é o que é. Mas calculo que exista, como tu disseste, em todos os projetos, de será que esta piada faz sentido ou não? Existiam essas discussões. Mas há uma coisa muito simples, que é os humoristas têm o seu próprio limite, que é esse que interessa. As outras pessoas têm o limite delas, e é só isso, percebes? Não é o humorista que tem de ter o limite que as outras pessoas impõem, eu imponho o meu limite às minhas coisas. Há coisas que eu me farto de rir, mas eu sei que não é fixe irem para a televisão, não é fixe chegar ao grande público, não tem nível, percebes? É só uma barrasquice que eu disse, ou uma coisa qualquer. Eu tenho de ter essa edição, não é? Tenho de me editar a mim próprio. Eu tenho os meus limites, toda a gente tem os seus limites, mas não é imposto por ninguém, sou eu que me imponho. E depois sou eu, que é isto que eu acho, não é? Tu ao limitares-te a ti, tu é que sabes até onde é que vais, e quem julga isso é sempre o público. Tu podes não ter limite, podes ter zero limite e fazer piadas com tudo e mais alguma coisa. Se o público não gostar, a tua carreira profissional vai ressentir-se. Até que das duas uma, ou adoram e tu tens razão, está tudo bem, ou então é realmente longe demais para o público, que é para quem tu trabalhas, que é isso que interessa, porque não me interessa estar a fazer stand-up para 3 pessoas, não é? Isso não é sequer sucesso. E é isso, as pessoas cada um tem o seu próprio limite, e as pessoas que não gostam mudam, tem de ser assim. Uma peça que tu referiste, principalmente neste Tabu, era esse balanço, que dizias que isso ia entre a parte documental e o stand-up, não é? Há uma questão que eu acho que às vezes, da minha perspectiva, alguns humoristas podem ter receio em ir para esse lado documental, porque são aquelas conversas mais sentimentais, que neste formato de facto ajudam a equilibrar, acho que isso está bem feito, mas sentes que nem todos os humoristas iam para este formato? Sim, por causa dessa parte, porque sim, isto aqui é um bocado Tardes da Júlia, não é? Mas isto é embora conhecendo o Bruno como eu conheço, isto é a cara do Bruno.
Achas que o Bruno podia ter pensado neste formato? Vocês em conjunto? Poderia perfeitamente. Por exemplo, Poderíamos todos, e por isso é que aceitaram, se calhar, não é? Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. E é o que eu estava a dizer, o Bruno estava numa senda de fazer coisas originais. Eu acho que é o primeiro projeto que não é dele que ele faz, não é? Exatamente. Se calhar, se pensarmos quer dizer, já manobras foi. de diversão ou coisas sim, assim. e aquele que ele adora falar sobre do isto. carro, do sim, carro. Sim. Do pior. Ele gosta adoro. de que nós relembrem. Mas isso foi no início da carreira. O pior. Exatamente, o pior condutor. Isso foi no início todos. Nós fazemos coisas mais fora no início. Que facilitamos às vezes um bocado no início. Uhum. Eu também, o meu primeiro guião foi para a SIC. Um direto de 3 horas, uma entrega de prémios das bolas de Natal. Como é que se chamava? Bolas de Natal. Bolas de Natal. Os Globos de Ouro de dezembro, não é? Como eles costumavam dizer na altura. Exatamente, que era uma árvore de Natal gigante em Belém. E se eu disser que esse guião eu cobrei 70 euros, já bem. Portanto, isto é o equivalente ao Bruno fazer o pior condutor de não sei o quê. Claro. Mas estávamos a dizer que essa vertente deste programa alguma vez te fez pensar isto se calhar não encaixa aqui bem? Não, ao contrário. Pelo contrário, não é? Ao contrário, repara, se tu tirares qualquer uma das duas partes, fica uma coisa banal. Uhum. Se tu tirares a parte documental, fica só... Quer dizer, ficava na mesma Interessante porque estão ali as pessoas à frente. Uhum. Mas tirava tipo a magia. Eu acho que o equilíbrio entre as duas coisas é que está a maravilha do formato. E se me perguntares, eu posso dizer, o Bruno saía das filmagens, está uma semana com eles, 4 dias ou 5 dias ou o que é, saía arrasado, percebes? Ou seja, ele saía cansadíssimo. Ele estava na comporta em casas espetaculares com piscina e tinha de ir para casa descansar. Percebes? Porque aquilo é muito forte. As coisas que ele ouvia, as pessoas não se podem esquecer que aquilo é editado. Ou seja, ele ouviu 10 vezes o que vai para o ar. Mais do que 10 vezes o que vai para o ar. Tem de ser editado para balançar. Mas aquilo é muito pesado, porque as pessoas têm uma história de vida muito pesada, percebes? E ele absorveu aquilo e entre uma piada e outra, é claro, mas ele é uma pessoa sensível, muito sensível a estas coisas. E por isso é que aceitou também isto. E isso faz com que ele saísse daquela semana de gravação exausto. Uhum. E quando vinha ter connosco, estava pesado, percebes? Estava pesado. Há uns episódios falei aqui com o Salvador Martinha, ele usava um termo que era comediantes sensíveis, com o qual ele dizia que não é bem este termo, mas vamos dizer por assim. Certo. Eu acho que existe essa tendência de cada vez mais se abrirem de alguma forma e não ter medo de ir para esse lado também, de isto se calhar vai ser um bocado como aquilo que vocês acham que vem em programas da tarde, mas isto faz sentido para este formato, portanto vamos por aí. Mas na realidade isso não é novo, não é? Já existe desde sempre, desde que eu vejo comédia, que isso existe. Mas há um bocado aquela coisa de não, isto tem que ser tudo para rir, não é? Todos os momentos têm que ser para rir. Mas muitas vezes tu consegues pôr as pessoas a rir se antes as levares para o outro lado. Isto é uma regra básica do humor também e da construção de uma piada. Quando fazes pensar as pessoas que vais para este lado e de repente dás um chapadão na tromba e estás no lado oposto. E isso acontece muito também neste registro. Estás muito bem para baixo, de repente, pau. Agora tens de gerir muito bem onde é que dás a volta à piada, que é para não ser enfadonho, mas também para não ser muito curto, porque senão as pessoas percebem que está a dizer isto só para fazer esta laracha no fim. Isso é tudo arte, isso faz tudo parte da arte de um humorista, acho eu. Por isso é que uns têm mais sucesso que outros, é assim. Tu, como guionista e argumentista de vários projetos, vais colaborando com muitos humoristas diferentes. E como eu disse na introdução, tu és uma pessoa que tem muitas ideias, já falaste várias vezes, para vários espectros, não só dentro de comédia, de séries e de televisão, não é? Às vezes tens ideias e pensas, esta aqui, por exemplo, esta aqui tem que ser com o Bruno. Esta ideia que eu tive é para o Bruno. Porque normalmente em projetos que fazes, como estás na parte de guião, já apareceste em alguns, mas normalmente como estás em parte de guião, tens que estar sempre ligado a alguém. Exatamente. Essa é a minha profissão, na realidade. É mesmo estar a escrever para alguém, para outra. E por isso é que eu te pergunto, pensas em humoristas com quem já trabalhaste ou não? Quando tens ideias? É que varia, porque às vezes é ideias que eu tenho que não são para humoristas, não é do humor sequer. Certo, mas varia muito. Ou para atores, não é? Sim, se calhar. sim, mas normalmente cá em Portugal
na minha cabeça acaba por ir sempre parar aos mesmos, porque são muito poucos os que eu gosto. São mesmo muito poucos os que eu acho que são mesmo bons. Portanto, acaba por ser um lote de 4, 5. Talvez, por aí. Se for humoristas, se for atores, são mais. Mesmo assim também não é a loucura, percebes? Percebo. E é isso, portanto, mas nunca... Eu tento sempre pensar em alguma coisa que nunca foi feita. E se a minha cabeça está feita desta maneira... Achas que isso é possível? É sempre possível. Tanto tem sido possível até agora. Portanto, há sempre maneira. Há sempre uma coisa que tu pensas que falta. As minhas ideias, por exemplo, vêm sempre de qualquer coisa que falta. Que eu sinto falta. Portanto, não é tipo, olha, isto é muito giro, vou fazer cá. Tens um exemplo de como é que X projeto surgiu porque sentiste falta de... Assim de repente não. Mas normalmente quando me vem a ideia é sempre qualquer coisa que eu sei que é original e depois é que eu percebo que faz falta. Porque as pessoas depois veem e gostam, e aí é quando eu percebo mesmo que fazia falta. Porque às vezes faz falta na minha cabeça e não faz falta na cabeça das pessoas. Mas isso é o que acontece com as aplicações. Lá está, são tudo coisas que eu acho que fazem falta. Percebes? E pronto, e já estou a fazer uma agora. Estás a fazer uma aplicação agora? Tenho uma empresa de aplicações de telemóvel. Tens mesmo? Tenho. Já falaste disto? Não, é a primeira vez. Como é que se chama a empresa? Ainda não posso dizer ainda nada não agora. Não. Okay. Não, até porque o nome da empresa não... Sabes não quando tu dás registado. tipo 10 opções? Mas dás 10 opções. Eles só tinham livre a última, que é aquela que tu mandaste. Tu disseste só tipo, não, isto não deve... Não, esta não deve ser. Eles devem escolher... Isto ficou uma que é a mistura do meu nome com o do meu sócio. Que não vale a pena. É tipo cabeleireiro. É tipo nome de cabeleireiro. Portanto é melhor não... Ele e ela. Não, sim. Não, é tipo isso. Pronto, e é isso. Mas espera lá. Calma lá. Eu sei. Ainda tenho uma pior para te dizer. Então. Vamos já? Mas eu não sei como é que é dizer isto. Porque esta não tenho muita certeza. Mas é uma ideia que tiveste de outra área, é isso? De outra área, que se eu disser tu vais achar que é uma piada. Vais ter de certeza absoluta, vais achar que é uma piada. Mesmo sendo verdade. Vamos lá. Estou muito na dúvida se vou dizer isto. É? Ok. Porque se não quiseres, não digas. É uma marca de roupa para mulher. Então, eu sei, mas tudo bem. Sim, mas é meio estranho, não é? Mas como é que estás a entrevistar um gajo que faz o tabu de repente? Não, calma lá. A vender t-shirt. Vamos aqui por partes. Aplicações. Eu já te ouvi a falar algumas vezes sobre às vezes tenho ideias para aplicações. Tenho mesmo. Às vezes metias no Instagram. E restaurantes também. Restaurantes também. Em princípio vais voltar? Vou. Tiveste um restaurante certo, e já tinhas dito que tinhas várias ideias de restaurantes, isso. procuravas sócios, não é? Exato. Portanto, vamos por partes. Aplicações, vai mesmo acontecer? Não, já está a acontecer. Já está a desenvolver uma aplicação? Já está no fim já. Uma aplicação? Para já esta, mas já está outra em caminho, já sabemos qual é a próxima. Mas e como é que isso aconteceu? É uma ideia que te surgiu? Falaste com uma São pessoa? várias ideias que eu tenho e que vou... Porque o meu problema com as ideias é, eu tenho sempre ideias para as quais não tenho know-how, percebes? Para fazer nada. Percebo. Ou seja, eu tenho uma ideia e não sei o que é que fazer com ela. Porque lá está, a linha de roupa para mulher surgiu-me por causa de uma frase. Não tanto pela roupa em particular, mas pela marca. Não, ainda não. Mas é... E conheces mais ou menos. Mas pronto, foi essa frase que eu pensei, tipo, esta frase, eu se fosse mulher, eu adoraria ter isto ao peito. Eu adoraria ter esta frase aqui. Percebes? Tem uma mensagem. Certo. Tem uma cena forte, acho eu. E é mais do que a roupa, estás a ver? É mais a marca e a mensagem que passa. Eu nunca na minha vida, se me perguntasse se um dia ia ter, nunca na vida lá chegar, mas são coisas que eu vejo, eu olho e penso tipo, isto é muito giro para. Certo. E o giro para é sempre para coisas que eu não percebo nada. Percebes? Então aplicações, eu percebo. Qual é que é a cena? Ok, já temos linha de roupa para mulheres. Sim. Mas qual é a área mais estranha onde já tiveste esta ideia um dia? A área mais estranha, até que não é estranho, aplicações não é estranho, eu é que não percebo, mas não é estranho. Sim. Mas há duas, mas eu não posso dizer porque se alguém ouvir pode fazer. E esta eu não sei se vou fazer ainda. Uma delas é a iluminação, sobre iluminação. É verdade. A outra é sobre um hotel. Um hotel muito especial. Muito especial. Okay. Eu estou a imaginar, tens um dossiê com está um no dossiê. Telemóvel. Eu lembro-me e escrevo tal. É como piadas e como, aliás, voltando outra vez, como programas de televisão. É certo. tipo, eu vejo uma coisa qualquer
isto era muito giro se fosse gravado. E escrevo. Escreves. E penso, um dia se alguém me pedir ou perguntar, olha, tens ideias? Tenho. Olha aqui esta linha de E roupa. pronto, exatamente. Foi assim que Mas aconteceu. foi o que aconteceu com isto das aplicações. Ok. Mas foste tu que procuraste ativamente encontrar alguém? Não, eu surgiu? às vezes meto Sim. frustro-me e meto-me nas stories. Tenho isto, não. Pá, apareceu-me um gajo espetacular de Guimarães, que eu não conheci de lado nenhum, e adoro agora, que pensou tipo, tens ideias. Eu tenho O know-how. tenho investimento, tenho meio de investir. E estou a procurar cenas para não ser só a minha área. Para criar portfólio. Exatamente. E eu tipo, olha que giro. E pronto, então junta-se a minha cabeça, a parte da ideia, com a parte do investimento dele, e fizemos isto. E até, repara, é de tal forma, nós estamos tão bem um para o outro, parece que estou a falar de uma gaja, mas é verdade. Estamos tão bem um para o outro que até a parte da roupa também vai ser com o gajo. Percebes, pá? Mas é muito giro. Isto é um investidor para a vida. Exatamente. Exatamente. Mas que é espetacular, porque eu dou muito valor à parte dele da segurança, do investimento, e o gajo que não tem medo e que vai, como ele dá valor à minha parte das ideias. Claro. Porque são coisas que o outro não tem, que falta e admira no lado oposto, percebes? E tu sentes necessidade disso? A maior parte do teu trabalho há de ser guiões, argumentos, não é? Sim. Mas Sinto muita falta. Às vezes dá mais prazer do que escrever alguns guiões. Ou é diferente? Isso depende, depende porque é uma coisa nova, percebes? Eu ainda não singrei em nada fora da minha profissão. Aí ainda tens que mostrar o currículo. Aí tenho de mostrar, até o restaurante que eu tive durou 1 ano e meio, percebes? Também abri no meio da pandemia, estava muito a pedi-las. Mas são coisas que eu tenho de provar ainda, porque na realidade o nosso mercado da minha profissão em Portugal também é o que é, percebes? Ou seja, já escrevi para quem eu queria, já repeti vivos, mortos, já escrevi para todas as pessoas. Agora é um bocado andar para o lado, percebes? Descobrir outras áreas, não é? Não é andar para cima nem para a frente, mas é um bocadinho para o lado, apesar do sítio onde eu cheguei me deixar muito feliz na minha profissão, percebes? Pronto, portanto, andar para o lado é bom, mas com a idade tu começas a ficar um bocado inconformado e a pensar tipo, ok, é giro, adoro. Tenho esta cena de trabalhar só, a partir de há uns tempos, trabalhar só com quem eu gosto muito pessoalmente, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, por variedíssimas razões, porque já não tenho idade para estar contrariado, nem tenho currículo para estar contrariado, portanto é um bocado isso. E decidi um bocado pensar fora, percebes? E quando pensas fora e alguém acredita em ti, é como se eu tivesse outra vez 18 anos, percebes? Claro. Tipo, eu estou nervoso, tipo, não sei se vai correr bem, embora não seja a minha profissão. Escreveu o primeiro guião, não é? Exatamente, embora não seja a minha profissão, ficas nervoso, percebes? Apesar de ter aquela safety net do teu trabalho, qualquer coisa que tu, porque felizmente eu não estou habituado a falhar, felizmente na minha vida. E não queria começar agora, percebes, com esta idade, sabes? Confesso que percebo, não é? Não é? Tipo, um gajo quando é novo é que é suposto... Agora, eu desde cedo, aliás, até quando comecei a escrever, comecei logo a escrever para as maiores pessoas de Portugal. Portanto, nem tive de escavar muito e de estar ali, tal. Comecei logo por cima. E nessas ideias que vais tendo para outras coisas, apps, linhas de roupa... e etc, atenção. etc. Exato. Também são ideias que vêm de humor, às vezes, ou não? Não mesmo. Zero? Não mesmo. O que eu pensei é, isto, que me estou a lembrar, existe ou não? Não. Então, mas devia existir. Percebes? Porque são coisas que ou me acontecem na vida... E nunca é de situações engraçadas? Não. Nada, zero. Não. Situações Zero engraçadas, o que me dá é para programas ou para, sei lá, ideias para podcasts, ideias para cenas, para filmes. Claro. E muitos deles nem sequer são de comédia, portanto... Claro. São coisas giras que acontecem, mas nunca é agora, se me puser a lembrar de tudo. Tu tens ideia... Desculpa, a maior parte delas são coisas que não me fazem falta a mim. Percebes? Só uma das ideias que a gente está a fazer linha de roupa agora... feminina podia fazer de alguma forma. Podia, às quintas-feiras, quem me quiser, comprar. tenho um espetáculo muito bonito no finalmente. Não era isso, ou seja, para dizer que nem tudo surge de piada, porque também todos os humoristas não somos palhaços a 100% da nossa vida, e muitos deles, pelo contrário, até são só quando estão no palco. Portanto, é normal que tínhamos reservado, e as minhas ideias servem para isso. É tipo, eu gostava de ter uma aplicação que, não sei o quê, existe? Não. Pronto, vou meter aqui no bloquinho.
algum dia alguém há de gostar. Tens ideias baseadas em nomes que te surgem? Era o que estavas a dar a entender com a linha de roupa. Ou seja, pensaste num nome e isto era qualquer coisa. Exatamente. Sim. Mas estás a ver, acontece-me também às vezes. Mas essa frase, o nome da marca, que um dia espero que vamos saia, todos conhecer, claro. Espero bem que sim. O nome da marca para mim não serve. Por isso é que eu digo que é para mulher. E é mesmo. Eu, se fosse mulher, para mim não serve que sou homem, mas se fosse mulher, eu adoraria ter aquela marca vestida. Mas porque em particular aquela frase é algo que eu seria se fosse mulher. Percebes? Eu não posso mesmo... Sim, sem anunciar, não é? Exato, mas para te dizer que não é para mim, não são coisas que me fazem falta a mim. É no geral, às vezes. Claro. Há outras que é para mim. Não esperava este twist. Mas diz-me só qual é que é a expectativa de vermos estes dois projetos em público. Não sei, assim, o da roupa é mais fácil. É mais fácil porque há um conhecimento, é diferente. Temos uma indústria têxtil em Portugal muito, muito avançada. E a aplicação é muito difícil, mas vamos tentar na mesma. Até porque ela está desenvolvida. Estamos na fase só da parte legal, com os advogados, porque aquilo tem termos e condições. Claro. Aquilo para saltar à frente, não é? Isso, essa parte, aceitar, quando faz um scroll de um milímetro, aceitar. E a parte de traduzir para inglês. Porque, isso é outra coisa, que as ideias que eu tenho normalmente é para o mundo. É para o mundo. Claro. É exatamente isso. Faz muita confusão pensar pequeno. Faz muita confusão pensar pequeno. Não que queiras sair da tua profissão, acho que não é isso que estás a dar a entender, mas tu há uns tempos, num podcast, em 2020, podcast chamado Cacofonia, dizias que achavas que tu e os teus pares iam ser os últimos desta profissão. Porquê? A justificação que davas é que cada vez há mais humoristas que escrevem para si. Subscreves esta teoria? Perfeitamente. Achas que é uma profissão em desuso, argumentista? Acho que é em desuso. Para o humor, eu acho que sim. Para o humor eu acho que sim, por várias razões. Primeiro porque toda a gente acha que consegue fazer humor. Essa é a primeira. Se formos para o lado de drama, já não há isso. Já há guionistas, já há tudo e mais alguma coisa, porque é diferente. No humor toda a gente acha que sabe rir, que sabe fazer rir. E tu sabes isso, não é? Claro. Uma pessoa vai a um jantar qualquer, quando me perguntam o que é que eu faço, eu digo o que é que faço. Primeiro não sabem que a minha profissão existe. Depois de 20 anos ainda continuo a não saber. E depois, quando eu digo, que giro, sabes quem é que podia fazer isso? Tenho um amigo meu lá que trabalha lá comigo na loja de cidadão. Fazia o que tu fazes, certeza absoluta. O gajo tem um piadão. Que as pessoas esquecem-se que ter piada num jantar não é a mesma coisa do que abrir-lhes um laptop e agora diz, olha, agora faz aí, escreve 80 páginas. Certo. Com uma história principal, duas entrelaçadas pelo meio e para fazer rir, e com nexo e com história. E com abertura para o próximo episódio. Mas porquê é que achas que vai acabar? Chegas lá, depois de uma semana a pessoa tem uma linha. Sim. Não, acho que vai acabar porque hoje em dia qualquer pessoa abre um canal de YouTube e é humorista. Tal como há com a música. Há essa facilidade. Então, hoje em dia já não se sente muita necessidade de recorrer a alguém para escrever. Percebes? Porque tu podes dar a cara, fazer as tuas coisas e está feito. É tudo muito fácil. Percebes? Tal como a Ana Free, que ficou conhecida por fazer uma cena no YouTube. Bem, como foi há quantos anos? É verdade, como o Justin Bieber, ainda há mais anos. Verdade. Hoje em dia é assim que as coisas acontecem. Eu não conheço ninguém da malta nova que diga, eu precisava de aqui um gajo a escrever comigo. Não é para mim, nem é para mim, percebes? Pode ser em conjunto, que a maior parte das coisas lá está. O tabu é escrito com o Bruno. Não é escrito para o Bruno, claro. Mas também o Bruno está connosco a escrever. Não está lá no seu sítio e a gente manda as folhas, não é isso. Hoje em dia é muito fácil. Abres um canal de YouTube, tens milhões de pessoas a ver. Mas em Portugal é mais difícil porque que não vai existir sempre esse espaço, apesar de tudo, para guionistas e argumentistas? Nós já somos muito poucos. Tu achas que não pode ser, uma pessoa não pode só fazer isso, é isso? Não, mas pensa comigo. Quem é que hoje em dia, qual é o miúdo hoje em dia, com os recursos todos que tem, com poder fazer podcasts em casa, poder fazer abrir um canal de YouTube em casa, Instagram, Facebook, tudo e mais alguma coisa, qual é o miúdo hoje em dia que vai dizer, não, eu só sei representar e gostava muito de ter alguém comigo para escrever as minhas piadas. Isto não vai acontecer, percebes? Se eu estiver enganado, está aqui gravado o meu engano. Mas
É o que eu tenho visto até agora e na realidade é o que faz sentido, é o que me faz sentido pela evolução das coisas. Está tudo tão facilitado que, pá, que não vejo... Mas eu acho que vai existir aquele espaço de, se calhar, até digo que no início, e essa ideia que estás a dar de alguém cria um canal do YouTube, Certo. isso é de facto o início para alguém, Exato. até percebo, mas vejo, por exemplo, o Carlos Coutinho Vilhena, na série que escreveu O Clube da Felicidade, chamou o Pedro Durão, que também faz stand-up, mas tem Certo. também trabalho como guionista. Por exemplo, o Pedro Teixeira de Mota também, no Masterclass, Mas eu acho que isso chamou o é António diferente. Azevedo Continho. Mas existem esses Mas eu trabalhos acho- para guionistas, Mas ou isso não? é diferente, Então. porque isso já estamos a falar de parcerias de humoristas. Percebes? Tu estás a dizer a minha profissão só. A minha profissão, eu não sou guionista e também humorista. Esses são, certo? Certo. As parcerias, Claro. o Durão também faz stand-up. Portanto, Exatamente. não é só guionista, estás a ver? A cena é essa. A minha profissão é argumentista. Eu não sou humorista, sou argumentista. E tu estás-me a perguntar sobre a minha profissão. A minha profissão, o que eu acho, é que vai cair em desuso e vai deixar de existir. Precisamente por causa disso. Porque tu gajas nem ajuda. É tipo, as coisas são muito mais giras feitas em grupo, estás a ver? Pá, tudo o que se faz sozinho, em princípio, tem menos piada do que fazer a dois. Frederico Até aquilo que Pombares, estás a pensar. Frederico Pombares é uma espécie em vias de extinção, então. Eu acho, Um Frederico eu Pombares. acho mesmo que a minha profissão pura e dura, só argumentista, de humor, eu acho que vai acabar. Porque é o que eu estou a dizer, toda a gente acha que tem piada, como todos os homens acham que sabem fazer um ganda picante e fogo. Percebes? Há sempre o gajo que é tipo, pá, jornal estás parvo, é pinhas, meu. Por baixo é pinhas. Claro. Não é jornal, estou a dizer. E depois uma voz lá atrás, é caruma, sabes? Todos os gajos sabem fazer fogo. E picante é a mesma coisa. É com aguardente, não é nada, é whisky. Não é nada. Certo. Percebes? É com óleo. Pronto. É como, e toda a gente acha que tem piada. E é isso. E, portanto, acho que é mais fácil abrir um canal e ver se dá ou não dá. Porque se não dá, está tudo bem. Estás a ver? Claro. Se dá, pá, é um furo. Ficas ali com a vida porreira. Estás a ver? Mas tu és argumentista e guionista, não é? Sim, Há aqui uma... certo. Guião é fazer como é que Tecnicamente, sim. Explica-me, por favor. Não, em princípio, não sei bem se Como é ainda que faz a existe essa divisão, distinção. não é? Eu não sei bem Ok. quando é que se faz a Mas o argumento distinção. é mais criar Porque a nós- ideia, não é? As bases da ideia. Yeah, exato. O guionista talvez seja uma coisa mais tarefeira, Exato. menos autoral e mais técnica. Mas na realidade não sei bem a diferença agora. Ok. Percebes? Porque, por exemplo, se fores para os Estados Unidos já é outra coisa, a linguagem já é outra, já se diz de outra maneira. É como em Portugal dizer-se realizador e lá é director. Director, não é? exatamente. Epá, é um gajo que dirige, não Sim. realiza. Sim, Não é sim, por causa dele que as coisas acontecem todas. É uma equipa toda. O director dirige uma equipa toda. Pronto, cá não, é o realizador, é o gajo que realizou. Percebes? Estas terminologias, às vezes cá, são meio macacas. Prejudicam? Não prejudicam, mas é meio bimbo. Percebes? É Ok. um bocado o nosso país. Mas achas que reflete-se por nestas isso pequenas coisas. se atribui mais às vezes o papel ou a criação de uma série ao realizador e não ao guionista? Mas isso lá fora também. A única coisa que não há cá, que há lá fora e que, pá, tenho pena, mas não é que me queixo, mas tenho pena também pelas outras pessoas, que é, acho que se vendia muito mais se tu puseres, tipo, dos mesmos criadores ou dos mesmos argumentistas dos mesmos escritores acho que ajuda a ver, percebes? Uma peça de teatro, tipo, se alguém fizer uma peça de teatro, se já tiver feito uma coisa de sucesso antes, é normal que se diga dos mesmos argumentistas dos mesmos escritores porque as pessoas podem não conhecer aqueles atores, por exemplo, e vão por quem escreve. Isso acontece imenso nos filmes. Quantas vezes tu viste um filme que não conheces os atores, mas está lá que é dos mesmos produtores Claro. ou dos mesmos... Pá, pronto, nós cá não temos isso. Percebes? Isto tem muito a ver com o facto da nossa profissão ser meio fanhó. Desvalorizada? Eu estou a falar de barriga cheia, pá, literalmente também, mas estou a falar com as coisas a correrem bem, porque eu acho que as pessoas não devem só falar quando corre mal, não é? Porque aí é que é meio estranho, quando as pessoas se queixam, depois vais perceber e a pessoa apenas não é boa naquilo que faz. Agora, na minha profissão, que eu não cheguei, fico muito feliz e posso falar sobre isso sem me dizerem que é ressabiamento ou que é, percebes, ou que é porque não conseguiu, está a dizer isto. Não, eu consegui e estou a dizer isto na mesma. Portanto, é porque sei o que estou a dizer. E é a É minha opinião, na desvalorizado, realidade. então.
é desvalorizado, é o que eu estava a dizer. As pessoas não sabem sequer que isto existe, não é? E tipo, depois caem no erro do oposto, que é tipo, então os gajos que tu escreves não têm piada nenhuma. Não, os gajos já têm muita piada. O que não invalida que em conjunto as coisas saiam melhor e nos divertamos muito mais no processo. Porque isso é muito importante, porque tu se me vis a escrever uma coisa de humor sozinha em casa, imagina, estamos assim, em minha casa, eu estou a escrever uma coisa de humor, que eu acho muita piada, tu se estiveres a ver daí achas que eu estou a escrever outra coisa qualquer, ou um livro, ou uma novela, ou uma coisa séria, porque eu não me rio das minhas próprias piadas, porque já passaram por mim, não é? Já não é surpresa. Claro, algumas vêm a dar-me vontade de rir, mas quando me dá vontade de rir, isto é mesmo verdade, eu nunca disse isto, quando me dá vontade de rir é quando eu imagino que contei a algumas pessoas em particular que eu admiro e que gosto e que elas estão a rir, percebes? Não é... Eu sempre que me rio de uma piada minha, que me vai à minha cabeça, é porque eu estou a imaginar essas pessoas que eu respeito a rirem-se da piada. Claro. Percebes? É isso que eu sinto. Bom. Eu sei, mas é muito estranho. Normalmente é quem é que pensas? Podes dizer? Não posso. Não posso. É que depois ia deixar algumas pessoas de fora sem querer. Okay. Porque às vezes há piada... Porque tem muito a ver com o tipo de piada. Lá está, mas se for uma piada javardona é um tipo de pessoa. Se for uma piada mais burilada já é outro tipo de pessoa. Mas é sempre isso, pá. É engraçado. Isto está a sair em direto, porque eu nunca tinha pensado nisto. Mas isso é giro, ou seja, fazes uma piada e pensas nos teus pares em quem respeitas, não é? Sim. Mas, esta pessoa gostava desta piada. Sim. E depois na minha cabeça eu ouço a pessoa a rir tal e qual como eu a conheço a rir. E é aí que eu me rio. Todo este processo que demorou imenso tempo a explicar é um nanosegundo. E é isso que me faz às vezes rir. Não é porque eu estou sozinho, é porque eu rio e imagino tipo, olha, aquela pessoa adorava isto, mas isto é um nanosegundo. E é isso que me faz rir, não é tanto tipo, olha, eu que tenho tanta piada, percebes? Eu não acho piada a mim próprio, não é tipo, eu sou genial. Não é isso. Eu preciso sempre de alguém, que alguém se ria para saber que eu tenho razão naquilo que escrevo, estás a ver? Porque senão fica uma coisa meio autista, é meio estranho. E já te aconteceu, imaginares essa pessoa a rir por causa dessa piada e depois dizeres mesmo essa piada à pessoa e a pessoa não gostar? Já me Não, isso não. Não, porque eu tenho... Isso era a desilusão de uma vida. Não, porque eu tenho muita certeza. Okay. Eu tenho muita certeza. Então, mas o que isso já me aconteceu com pessoas que eu não sei bem o sentido do humor. Um gajo diz uma piada e a pessoa parece-me um aparador. Parece uma cena comprada no IKEA, no IKEA que está aí ao teu lado. Mas é porque eu não fiz o meu trabalho de casa, percebes? Eu não sabia o que é que aquela pessoa gostava. E tens de experimentar vários estilos de humor até acertar naquela pessoa. Mas quando eu conheço tão bem estas pessoas, eu sei que se ririam daquilo em particular. Há coisa, eu já contei isto algumas vezes, mas é muito engraçado. Eu já falei com o Bruno sobre isto. Quando estávamos a fazer o último a sair, uma vez estávamos os dois a escrever. Um dia que estávamos os dois e estávamos a fazer um diálogo qualquer que eu não me lembro qual é a parte do último a sair, e ele disse uma cena, eu digo outra a seguir. E ele começou-se a rir, mas aquele riso mudo, e cai-lhe um pingo de baba. Ele está parado, tipo imóvel assim, e cai-lhe um pingo de baba. Eu já me estava a rir. Quando eu vi aquilo, não estás a perceber, comecei a tentar agarrar uma cadeira, eu estava sem força nas pernas. Foi das poucas vezes na minha vida em que eu senti que tenho de parar para respirar, porque estava tipo vermelho, a suar. E o gajo estava ali, às vezes olhava, estava no mesmo sítio que houve. Foi das melhores. E isso é que é para estar no meu currículo. Não uma vez fiz babar, Bruno. Exatamente, de tanto de rir. Isto é mesmo verdade. Isso é ótimo. Essa sensação de quase falta de ar a rir, isso é das melhores coisas. Mas isso é... E fazer rir estas pessoas que nós sabemos que estão muito habituadas a fazer rir outras pessoas. E são grandes, percebes? São pessoas de grande dimensão. Fazer rir um gajo como ele ou como outro qualquer ao nível dele é para estar no currículo, estás a ver? Eu acho que devia ser tipo, olha, o que é que tu fizeste? Então, levanta-te e ri, não sei o quê, última a sair. Claro. E depois dali, fiz a rir o Bruno Nogueira até se babar. Depois está percebes? Estar ali no meio, encaixado no meio. Eu acho que é giro. Entretanto, disseste aqui uma coisa que depois a conversa moveu para outro sítio, mas... que achas mesmo que a tua profissão é uma profissão que vai acabar por se extinguir? E eu peguei um bocado na parte da desvalorização. Tu há uns tempos, há uns anos,
a propósito de um prémio um vídeo publicitário que tu criaste. Exato. Lembras-te disso? Falavas Lembro. de que não era mencionado sequer Mas numa estás a ver, notícia é isso que eu- quem é que era o Mas é guionista, isso que eu não é? estava a Quem dizer. era o Esse é o criador. caso, por isso é que eu estava a dizer. Isto não vem de um lado do ressabiamento, porque eu não tenho de explicar quem sou. Não é? Supostamente, se fores pesquisar o meu nome, está lá tudo. Não estou ressabiado, faz-me muita confusão como é que alguém em Portugal ganha pela primeira vez os Oscars da publicidade, sim, da publicidade institucional naquele caso. Até apareceu no telejornal na SIC e tudo. Tipo, foi uma notícia. Sim. Mas de repente fala-se com uma ou duas pessoas e não com quem criou a história. Percebes? Eu criei a história do zero. Tipo, deu-me trabalho. Se eu não tivesse criado ia dizer mais nada. Não, mas podes dizer, podes. Aqui agora pode. já não. Tinha de Não, ser mas mais não, orgânico. vamos lá. Não, mas tinha de ser mais orgânico. Se eu não tivesse Vou criado... incentivar e tu não. Se eu não tivesse criado a puta da história, tive que ganhar a Não, balança. mas foi bom. Tive que ganhar a balança outra vez. E foi mais. Não havia contigo. nada para filmar. Claro. Percebes? Mas na mesma foi entrevistar o realizador, entrevistar o cliente, tudo certo. Mas se eu não tivesse feito a história, ou se não tivesse feito aquela história, porque foi do zero, se eu não tivesse entregue aqueles papéis, não havia nada para filmar e não se ganhava prémio nenhum. Ou teria feito outra história, ou alguém teria feito outra história em vez de mim. Esse cara até podia ser muito melhor. Mas pronto, podia ser... E não se ganhava prémio nenhum, estás a ver? Claro. Porque é no argumentista que tudo começou. Foi onde começou. E depois, claro, vais acrescentar as layers, é normal, a equipa técnica, etc, etc. Está tudo certo, mas foi assim que começou. Foi a base. Pronto, foi a base. Agora, o que é que me interessa? É giro para mim, é giro. Agora, em termos de currículo, não vou lá pôr isso porque não interessa para televisão e para... Em princípio não, mas pronto. Mas é um marco giro para mim. Lá está, fora da minha cena. É na mesma Nas áreas do lado. Sou argumentista na mesma, mas... Exatamente, nas áreas do lado. Mas é uma cena à parte. Mas é giro na mesma. Para quem nunca tinha feito... Eu já tinha sido publicitário durante muitos anos, mas nunca tinha feito um vídeo institucional. Foi a primeira vez. E de repente... E ganhei logo um prémio maior. Repara, não quer dizer com isto que quisesse que viessem falar comigo. Percebes? É aquele clássico. Não, mas isso é... Ou seja, do ponto de vista de notícia, eras a pessoa com quem tínhamos que falar. Desconsideração, estás a Claro. ver? É só uma desconsideração que é... As pessoas acham que os projetos e que as coisas acontecem a partir de meio. Percebes? É a partir do meio das coisas. É um bocado de geração espontânea, não é? Isto já começou aqui. Exatamente, isto começou do nada. Sim. O gajo viu O criacionismo. Exatamente. O gajo viu um monte de folhas ali que por acaso apareceu ali e leu, tipo, olha, isto estava um filme. Mas esquece quem é que fez aquilo. Percebes? E isso é que é triste. E nem é bem, eu falo por mim, mas por todas as pessoas que eu sei que também com que isto acontece, percebes? É meio estranho. É o que eu estou a dizer. Ainda hoje, depois de 20 anos de escrever, ainda há pessoas, quando eu digo o que é que faço, digo, sério, que giro, eu pensei que eram eles. Dá para viver disso. Exato, mais ainda, outra. ainda existe. Essa é gira. A minha ex-mulher, a Joana Gama, no início, quando nós começámos a namorar, ela falou de mim à mãe, e quando me disse o que é que eu fazia, ela perguntou, então, mas ele não arranjou trabalho. Percebes? Quando eu, ganhava, tipo, à vontade 3 vezes o que ela ganhava. É meio estranho. É meio estranho. É meio estranho. Mas é isso. Percebes? Agora, também não... Conhecendo a pessoa em particular, até podia ter sido uma piada. Mas só a Joana é que poderia saber. Mas é um bocado isso. É tipo... pensei que eram eles que faziam. E depois me passam para o outro lado, que é tipo, eles não têm piada nenhuma. Não. Eles têm piada, mas não quer dizer que não se juntem com outras pessoas. Claro. Eles não precisam de mim. Eles gostam de trabalhar comigo. Mas isso é diferente. Não achas que isso vai sempre existir? Pessoas que vão chamar outras? Certo, mas vão chamar outras que são suas semelhantes. Percebes? Mas tu és semelhante, ou não? Não, mas os exemplos que tu deste são 2 iguais. São sempre 2 pessoas iguais. Mas no teu caso, eles veem-te como teu semelhante. Apesar de não fazer stand-up, tu és uma pessoa que faz outros trabalhos além de humor. Certo. Mas sou um argumentista, percebes? Não... Sou um argumentista. Mas eles chamam-te porque te veem como um semelhante, ou achas que não? Não, eles veem-me como um semelhante, tudo certo, mas que não sou na prática. Percebes? Eu sou um argumentista. O que acontece é que hoje em dia também qualquer pessoa que faz qualquer merdita é um argumentista. Não é?
Isso também acontece muito. Eu sou, não sei se... Exato. Porque escreveste aí o meu nome e não sei. Exato. Esta introdução, mas qualquer, então... qualquer pessoa também escreve qualquer coisinha, é um argumentista. Percebes como é que aqueles gajos escrevem um livro e são escritores? Pá, menos, não é? Primeiro há que ter respeito pelos escritores, não é? Como aos atores, tipo, eu entrei numa cena ou duas, então eu vou dizer que sou ator, está tudo maluco. Eu trabalho para atores, eu sei o trabalho que eles têm, eu vou dizer que sou ator só porque eu apareci 4 vezes na televisão. Pá, é só estúpido, tenho imenso respeito pela profissão deles. Há que ter um bocado de noção, man. Um gajo já tem, ou tem carreira ou não tem carreira de uma cena. E pronto, é isso, ou seja, eles chamam-me, mas por eu ser, não por a parte de eu aparecer, percebes? É pela parte de eu escrever. Enquanto os exemplos que tu deste são todos malta que tanto escreve quanto aparece, percebes? E a maior parte do que eles escrevem é na realidade para eles, percebes? A maior parte do que eu escrevo nunca é para mim. Vamos ter que esperar uns anos para perceber se estás certo. Desculpa. Mas não há outra maneira. É que não há, eu não estou a ver que cenário que twist é que isto pode dar. De repente está a ver tipo, sabes é que me dava jeito? Era um argumento que um gajo que não apareceu em lado nenhum, mas só escreve. Olha, é uma coisa que se diz pouco, não é? Exatamente. Mas não há. São sempre gajos que também fazem cenas, como o Guilherme. O Guilherme é o Guilherme Fonseca. O Guilherme Fonseca, que faz connosco o Tabu. É argumentista, mas também é comediante. Percebes? E isso será o mais natural daqui para a frente. Por isso é que ele tem menos de 10 anos do que eu também. Percebes? Se tivesse a idade dele, se calhar também teria feito umas macacadas. Não palco, porque eu não me sinto confortável. Só se for com mais pessoas. Sozinho não é nada a minha cena. Não me divirto. Mas lá está, percebes? Eu acho muito estranho hoje em dia um miúdo com 15, 14, 16 anos e penso tipo, eu não tenho jeito nenhum, mas vou só escrever para quem tem jeito. Não, vai sempre tentar, porque é muito fácil, percebes? E não tem de encarar ninguém. Podes fazer num está canal. Automatizado já. Claro, exatamente. Já E foi o que ele para viu. a interpretação. E é o que ele vê. Portanto, é perfeitamente... Claro. Eu nem estou a dizer que é mau, que é bom. Sim. É igual. Tem as suas vantagens, claro. Claro, é uma fusão de um trabalho com o outro que até é natural. Quem é intérprete, além de guionista, Bob Odenkirk e David Cross. Grande transição. Adorei. Bob Odenkirk é o Saul Goodman do Better Call Saul, de Breaking Bad também. Exato. Foi guionista de Conan O'Brien, por exemplo. E o David Cross, isto vai soar muito redutor, mas eu lembrava-me dele, de vários projetos, mas o principal, Alvin News Skills. Estranho, não é? Que era o manager. Pois. Desculpa esta referência. Podia ser o Arrested Development, mas não, percebes a minha faixa etária, não é? Certo. Mas eles fizeram eles tinham uma série que eu não conhecia, eu fiquei a conhecer isto através de ti e adorei. Era um Mr. Show with Bob and David, de Exatamente. 1995 a 1998. Eles saem do ar, eu tinha cerca de 1 mês e meio de vida. Isso. Vês? Na HBO, já agora, e tu escolheste um sketch que se chama The Audition. Primeiro, porque este sketch, e depois tenta contextualizar um pouco. Porque isto é das melhores coisas que já mostraram. Destes vídeos que eu peço, eu acho que estás no top 3. Eu vou-te explicar. Obrigado. Eu vou-te explicar. Isso foi talvez a primeira vez que eu vi um sketch e que pensei, tipo, eu adorava ter sido eu a fazer isto. E a seguir a fazer isto, reformava-me e dizia, eu fui argumentista e era muito bom, mas só tinha feito uma coisa, pronto. Então, esse sketch tem tudo o que eu adoro. Tem tudo o que eu adoro no mesmo sketch. Percebes? Não tens de ir buscar um ali, um àquele programa, um àquele filme. Não. Está tudo no mesmo sketch, que é uma paixão que eu tenho por boa representação. Até é estranho para mim, como argumentista, dizer-te que aí 70% do sucesso do audiovisual é representação. Talvez 30% ou até 20% seja guião. Mas um guião que seja muito mau... Não, eu sei, mas um guião que seja muito mau, feito por um gajo muito bom, fica médio. Fica aceitável. Okay. Um guião muito bom, feito por um gajo muito mau, ficará sempre muito mau. Percebes a ideia? Percebo. Um fica médio e o outro fica sempre mau. Ou seja, um ator consegue salvar um mau guião, mas um mau guião, um excelente ator não consegue salvar. Não. Um mau guião, um excelente ator não consegue... A cena é um excelente ator consegue salvar um mau guião. Exatamente ao contrário. Mas um excelente guião nunca na vida consegue sobrepor-se a um mau ator. Exato. Percebes? Porque há as pausas, há as respirações. Eu disse exatamente ao contrário. Agora que eu exato. Mas Mas pronto, um ficará sempre médio
Ou até pode ficar bom, Sim. se ele fizer aquilo da maneira dele, mas o outro nunca. Se tiveres um gajo mau, vai estragar-te as piadas todas, não vai saber respirar no sítio certo, não vai saber fazer as pausas, respeitar o texto. Portanto, é nessa medida. Eu não digo que é mais importante ou menos. O que é que Porque é a parte... que este é perfeito? Porque o David Cross está maravilhoso, porque a ideia é maravilhosa. É muito meta, não é? É uma coisa muito meta. Naquela altura. E quando tu estás tipo, pá, não acredito que é isto, eu não acredito que é isto, pausa e depois, pau, outra vez. É isso que eu acho lindo. O ritmo. É exatamente o ritmo e é o levar até ao fim, sabes? Porque a maior parte e tu próprio ficas na dúvida com as personagens. Exatamente, mas essa é a cena. É que depois já não sabes o que é sketch, o que é que não é, quem é que está errado. Pá, isso é lindo. E levar até ao fim e acabar em grande. Claro. A última cena é acabar em grande, que é uma coisa que eu acho que já não se faz-se pouco hoje e faz muita confusão nos filmes e nas cenas, que é os finais em aberto, que é uma coisa que me deixa doente. Que pronto, são só pessoas preguiçosas que não quiseram arriscar, claro. que é para depois não dizerem mal do final, percebes? Então deixam o final em aberto. E assim ganha-se prémios assim. Vamos então ouvir um excerto deste sketch do Mr. Show with Bob and David. Procurem, claro, no YouTube para ver tudo. And the monologue that I'll be performing now is from the play entitled The Audition by Gavin Hollerwood. Well, how apropos. Oh. You can start anytime. Okay. Can I use this chair? Sure. Mm-hmm. Oh, no, I started it. That's part of the monologue. Oh, God. Oh, I thought you were asking us to. No, I was doing it. Okay. Can I use this chair? Yeah. No. 1-1. I'm sorry. It's Let me. start again. Can I use this chair? Tenho outra rubrica aqui no podcast. Todos os convidados contam sempre a história de como é que conheceram Ricardo Araújo. Como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira? Olha, eu conheci o Ricardo há muitíssimos anos, porque eu namorava com a Joana Cruz da RFM, e na altura, e acho que ainda é colega da Zé Areias, que é a mulher do Ricardo. Pá, e eu gostava muito do Gato Fedorento, na altura da SIC Radical, estava no início e no Perfeita Normal. E ele disse, pá, então vamos jantar, vamos falar sobre isso, vamos jantar. E foi assim, começamos a ir jantar com eles. Eu assisti ao primeiro vómito das Zé Areias quando estava grávida, da primeira filha. Foi muito engraçado. Quer dizer, para nós, para ela não tanto, mas foi ela e a Joana, foram as duas a correr para a casa de banho, e eu e o Ricardo. E o Ricardo, pá, que chatice, pá. Foi isso que aconteceu. Eu lembro perfeitamente. Quando ele imitou, eu não sei se posso dizer, fomos a jantar à Casa México, que era um restaurante que havia. E ele perguntou, eu não sei se posso dizer, a pessoa pode haver alguma celema, que é uma pessoa muito baixinha do nosso meio da música. Ele disse, pá, queres-me ver a imitar o não sei quê? Eu, pode ser. Então, no meio da Casa México, eu não sei se ele se lembra, ele não se lembra disto, certeza absoluta. No meio da Casa México, ele descalça-se, mete os sapatos no chão, os dois ténis, e ajoelha-se um joelho em cada ténis. E era só isso. Isto no meio, as pessoas estavam à espera, pronto, estamos à espera de mesa e não sei o quê. Ele depois levantou-se e fomos para a mesa. Pronto, gostaste. E foi, ele não se lembra disto, mas é mesmo verdade. Lembro perfeitamente, foi assim que eu conheci Ricardo Araújo para... Eu estava com muita dificuldade em dizer o nome, não é? Neste meio, obviamente, sempre deves ter conhecido muitas pessoas, com a maior parte trabalhaste, que admiravas muito e que na altura em que as conheceste deve ter sido assim um impacto. Epá, não acredito que estou a conhecer esta pessoa. Alguma história que tenha surgido do encontro desses? Normalmente o que acontece isso é tenho com pessoas mais velhas. Exato. Pronto, o Ricardo é da tua geração. O Ricardo é da minha geração, o Bruno também. São tudo. Agora, é diferente quando tu vês uma pessoa que tu admiras mais velha. Percebes? É diferente, como aconteceu com o Nicolau.
Percebes? O Nicolau era outra cena. Era quando tu tens quando ele está à tua frente, estás a ver? E ainda por cima, eu desde criança que o via. Portanto, aquilo é avassalador, porque para ele não é nada, para ele apenas aparece à tua frente. Mas quando aparece, quem está do lado de lá vê o que está à frente dele, o que está atrás dele, o que está para os lados, para cima e para baixo. Vê a dimensão toda dele. Claro. E ele está só no seu sítio. Mas é gigante. Pronto. Esse foi um dos casos que eu senti, e depois acabei por escrever para ele. Tive essa felicidade, mas tem que ver com isso, com o respeito também por ser uma pessoa mais velha. Claro. Porque as pessoas que eu gosto agora têm todas a minha idade. Não há impacto. Claro. Sim, não há sim, impacto. sim. Tens algum projeto? Já trabalhaste com imensa gente, não é? Já vimos o teu currículo. Falámos hoje muito do teu currículo. Hoje vais chegar a casa, vais em princípio atualizar depois disso. Participação no Humor à Primeira Vista, claro. Exatamente. Claro, ainda no topo, ainda por cima. Há alguém com quem não trabalhaste e ainda queres trabalhar? Alguma Só uma ideia? pessoa, mas isso é a pessoa que eu acho que é capaz de permanecer-se assim, que é o Ricardo. Nunca trabalhei com o Ricardo. É a única pessoa grande em Portugal com quem nunca trabalhei. Mas também tem uma lógica, não a dele, porque a dele se calhar é zero interesse, mas a do meu lado é que eu não sou fã do humor político. Não me faz muito rir. Percebes? Eu quando vejo o programa dele dá-me muita vontade de rir. Pá, mas porque é ele? Se ele comer um pêssego, dá-me vontade de rir. Percebes? Ele dá-me muita vontade de rir. Mas o humor político no geral não, é uma coisa que não me faz rir. Percebes? Não é que não tem piada, é que a mim não me faz muito rir, porque anda sempre um bocado à volta do mesmo, vai sempre parar ao mesmo. Não estou a falar do programa deles, estou a falar do humor político no geral. É sempre aí eles andam sempre a encher, aquele anda a roubar, percebes? Vai sempre as mesmas voltinhas, e isso a mim não me faz rir. Achas percebes? Que já estás à espera que seja contra poder, já tens já está naquele filtro, não é? Sim, e é um bocado é menos arriscado, não é? É uma coisa menos arriscada, porque em princípio é mais politicamente correto. As pessoas parece que estamos a favor do povo, é isso? Exatamente. O humor político tem isso a favor dele, é que toda a gente está do teu lado, quem está a fazer humor. Lá está, que é a diferença para o tabu. É que no tabu não, pá, as pessoas não estão do teu lado. Exato. Tens de as conquistar. No humor político é diferente, é uma coisa que já está conquistado. É fácil, não é? Se disseres que o Ventura é parvo, aí aterrei-se tudo. Pronto, porque na realidade só 10% que votaram nele é que não. Mas tens 90% de pessoas que vai achar muito engraçado. Claro. Percebes? Esse é o meu take sobre. Achas que no tabu tens que conquistar aquelas 4 pessoas? Pá, claramente. Essas são, por isso é que eu estava a dizer, e nós falamos sobre isso no início. Essas são as primeiras pessoas que nós temos que conquistar. E pá, mas quase, é meio estranho, porque nós estamos a falar para milhões de pessoas, mas em primeiro lugar estão aquelas pessoas. Imagina que temos uma audiência brutal. Brutal. Se aquelas 4 pessoas não se rirem, tanto eu quanto o Bruno quanto o Guilherme não ficamos felizes. E isto garanto que isto é mesmo verdade, não é fazer género, é mesmo verdade. Por isso é que eu estava a dizer que a nossa primeira preocupação é perguntar logo ao Bruno, que está de frente, o que é que aconteceu ali. Percebes? E isso para nós é muito importante mesmo. Mas eu acho que vou ser aqui um bocado advogado do diabo. Acho que tem um fator a favor, que é essas pessoas, por já terem aceitado, estão mais predispostas, não é? Claro, já há ali uma espécie de acordo de... Não é acordo de que as pessoas vão se rir, não é isso? Sim, mas já estão abertas a isso. Mas ao mesmo tempo não sabem o que é que vem aí. Porque o que gravaram na casa não tem a corrosão que tem, não tem aquela incisão que tem um humor já pensado e trabalhado. Mas aquilo cria ali um bocado um ecossistema em que também é favorável dizerem isso, não é? Sim, claro, mas o que quer que se passe na casa, mesmo que o Bruno diga as suas piadas, não se sobreporão a meia hora ou 1 hora de stand-up pensado, limado por 3 cabeças, percebes? E isso acaba por ser muito mais atirador. Tal. Mas pronto, são pessoas que já concordaram com isso. E não é concordar com isso, é gostam. Percebes? As pessoas que fazem parte do tabu, os convidados do tabu, que é o que são convidados, gostam
daquilo. Não é pode ser. Faz lá. Não. É gostam daquilo. E posso dizer-te que alguns estavam reticentes depois de fazer na casa, estavam com algum receio do que é que se ia passar e invariavelmente vinham depois do espetáculo a dizer pá, fogo, adorei. Percebes? Porque também iam um bocado a medo, porque sabiam que podia vir aí qualquer coisa. Mas nós fazemos as coisas com a mesma dose de brutalidade que temos de delicadeza, arranjamos ali um rácio, como o programa tem o lado documental e o lado do humor, nós também o fazemos na parte do stand-up. Nós conseguimos fazer as nossas piadas na mesma, sem termos de ser alarves nem gratuitos. Há ali uma coisa para contar, uma história para contar, há uma piada boa que tu notas que houve tempo naquela piada, que alguém perdeu tempo naquela piada, percebes? Não é o gajo, pá, não tem pernas, eu coxo, percebes? Isso é a diferença entre as nossas piadas e esse lado gratuito. Claro. Bombares, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, somos nós. Ficamos à espera então para ver se daqui a 10 anos ainda tens emprego, não é? Acho que foi mais ou menos isso que se eu cá tiver, da maneira que eu como, nunca sabe. E estamos ansiosos não só por projetos humorísticos, mas de áreas ao lado. Vou fazer uma linha de roupa para ti. Muito obrigado. Já pensaste no título? Não. É melhor não. Para terminar, ouvimos então um excerto de Dave Cross e Bob Odenkirk no Mr. Show. Bombares, muito obrigado. Obrigado. Good evening and welcome to the pre-taped call-in show where we tape all our shows a week in advance. I'm your host, Ken Doral, and let's try it again. It's really not that hard, okay? Our topic, once again, is the elderly. Okay, we're taping it now and it airs next week, okay? So if you're watching me talk about the elderly, don't call to talk about it, it's too late. Instead, call about cooking, which is next week's topic. Okay? If you wanted to talk about the elderly, you should have called last week when our pet care show was airing, but we were taping the elderly show. Okay, so here we go. Hello. Hi, Ken. Great show. Thank you. What can I do for you? My dog has a disobedience problem. Okay, okay. There you go. Okay. That's boo-boo number one. Hopefully that'll be our last. Okay. Look, if you wanted to talk about pet care, you should have called 2 weeks ago when our show on racism was airing. Segue o Bombares no Instagram, em Bombares, o podcast em humoraprimeira-vista.podcast, eu em Gustavo Rito Carvalho. As ilustrações são do Nuno Amaral, o logótipo é da Vanessa Garcia e do Nuno Amaral, jingles do Luís Batista e do Ruben de Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quintas. Até um dia.